Olá, pessoal, muito bom dia novamente. Estamos hoje, então, trabalhando a Lei 14.132, notadamente no que insere o delito de perseguição no Código Penal, o artigo 147-A, o stalking. Fizemos algumas considerações introdutórias no primeiro bloco, conseguimos entrar em debates importantes a respeito do que seria o stalking, notadamente nos efeitos em relação à vítima, e encerramos com a observação de que a objetividade jurídica, sim, num primeiro momento, se tem pela liberdade individual. Ocorre que, pelos efeitos possíveis, ou pelos efeitos que se observem em relação à vítima, nós temos também que ressaltar os bens jurídicos tutelados em relação à integridade física e em relação à integridade psicológica. Nesse aspecto, reitero citação de Damásio de Jesus, consistente em, vamos lá, não é raro que alguém, por amor ou desamor, por vingança ou inveja, ou por outro motivo qualquer, passe a perseguir uma pessoa com habitualidade incansável. Repetidas cartas apaixonadas, e-mails, telegramas, bilhetes, mensagens na secretária eletrônica, recados por interposta pessoa ou por meio de rádio ou jornal, tornam um inferno a vida da vítima, causando-lhe, no mínimo, perturbação emocional. Então, veja, nós temos, sim, a priori, como bem juridicamente tutelado, a liberdade individual, mas em caráter secundário, indiscutivelmente, temos também a integridade física e a integridade psíquica. Em relação ao delito tipificado ao rigor do artigo 137-A, precisamos, nesse momento, fazer um comparativo com aquele que foi expressamente revogado na Lei de Contravenções Penais. Tínhamos ali o crime, perdão, a contravenção penal, a infração penal de molestamento, ao rigor lá do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. E para a gente iniciar essa comparação e os efeitos dela para o reconhecimento ou não do tipo penal, é importante, de início, entendermos o caráter habitual do delito de stalking ou de perseguição. Vamos lá no que diz, novamente, o artigo 147-A, incluído pela Lei 14.132. Lá se diz: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Veja-se, meu doutor, veja-se, minha doutora, que reiteradamente indica habitualidade. Então, o delito em exame aqui, o artigo 147-A, é um crime habitual, ou seja, a perseguição ela deve necessariamente ser reiterada, ter acontecido várias vezes. No ponto, faço aqui já uma análise introdutória, a título de ementa motivacional. Num caso concreto, em que acabamos de assumir o patrocínio, um padre da região de Barbacena, né, obviamente o processo tramita em segredo de justiça, mas registrou uma ocorrência envolvendo uma suposta fiel que estava perseguindo esse padre. Veja, no momento do registro, houve anterioridade à lei que instituiu o artigo 147-A. Houve anterioridade à lei 14.132 de 2021. Então, por hora, essa perseguição ensejaria responsabilidade tão somente em relação ao molestamento, lá ao rigor do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Contudo, se essa apontada ofensora
continua a reiterar a perseguição, e veja que eu mencionei que a perseguição não é unicamente no caráter virtual, que o caráter virtual tão somente o quê? O caráter virtual tão somente potencializou, né, essa perseguição. Essa vítima, essa apontada ofensora, no caso, ela ficava reiteradamente esperando o padre, né, esse padre no local em que ele passava na estrada. Então, isso, ao entender daquela vítima, do padre, trouxe um abalo psicológico que caracterizaria ali o molestamento. Essa vítima em que nós, essa apontada ofensora, em que nós estamos no patrocínio, nos procurou e nós já indicamos a ela para cessar qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de contato com essa apontada vítima. Por quê? Porque se essa perseguição se iniciou antes da legislação 14.132 de 2021, mas ela se posterga a posterior à norma, há responsabilidade pelo artigo 147A. Então, vamos fazer a comparação entre o artigo 147A e o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, para a gente entender, nesse contexto, novamente, o princípio da continuidade fático-normativa, que já foi trabalhado com os doutores quando do estudo da revogação do artigo 214 do Código Penal e junção ao artigo 213, estou falando lá do atentado violento ao pudor, que foi inserido dentro do estupro. A gente vai relembrar isso agora com um novo exemplo, através do estudo da norma da Lei 14.132 de 2021. Então, vamos lá. A primeira diferença consiste na habitualidade. Deixa expresso o artigo 147A que a perseguição ela deve ser reiterada. Então, se o agente persegue apenas uma vez, se o agente manda apenas uma carta com amor platônico, se o agente insiste em uma mensagem de WhatsApp por somente uma vez ou faz um comentário em rede social somente por uma vez, não resta consubstanciado, não resta caracterizado o delito. Isso é muito importante entender, porque, caso contrário, né, essa perseguição com apenas uma mensagem caracterizada impediria, né, que as pessoas se aproximassem uma das outras, ainda que movidas por paixão ou emoção, o que é perfeitamente normal, desde que não ocorra o excesso. Muito se criticou também a respeito da expressão ou de qualquer forma, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Pessoal, esse ou de qualquer forma, ele não deve ser interpretado como um termo subjetivo. Esse ou de qualquer forma, ele está mencionando que qualquer que seja a habitualidade que deve necessariamente ocorrer, essa habitualidade pode se dar pelo meio virtual. Essa habitualidade pode se dar por cartas reiteradamente apaixonadas, por envio de presentes ao ambiente de trabalho, pelo fato de espalhar notícias falsas envolvendo o ambiente profissional ou pessoal da vítima. Esse ou de qualquer forma ratifica e reitera a possibilidade de consumação do delito sem sequer que se verifique o contato pessoal entre vítima e apontado ofensor, entre vítima e apontada ofensora, porque nós vimos que é um delito bicomum. Então, o homem também pode ser vítima desse delito. Façamos, então, a comparação e veja que lá no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, olha lá, não falava expressamente ou não trazia a ideia de reiteração. Lá trazia tão somente a ideia de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou motivo reprovável. Perceba, o delito era de sobremaneira mais subjetivo, a infração era de sobremaneira mais subjetiva. E o novo delito, ele traz alguns elementos que dificultam um pouco mais a caracterização do crime, muito embora seja, né, uma infração penal de potencial de menor potencial ofensivo, e muito embora seja crime mais grave.
Então, nós temos que fazer uma análise. Bem, e das perseguições que iniciaram antes da Lei 14.132 de 2021? Houve abolitio crimes? Depende, doutor. Depende, doutora, como quase tudo em direito. Não é assim? Que aí nós temos que fazer a análise do princípio da continuidade fático-normativa. Nós temos que fazer a análise do princípio da continuidade fático-normativa. Vamos imaginar, a data de vigência da norma foi 1/4/2021. A pergunta é, o agente que iniciou a perseguição antes dessa data, qual é o tratamento que se dá a esse agente? Vamos lá, vamos entender. Antes de 1/4/2021, o agente perseguiu a vítima. Primeira pergunta que tem que se fazer, essa perseguição, ela foi reiterada ou não? Porque se essa perseguição, meu doutor, ela não foi reiterada, se essa perseguição, minha doutora, ela não foi reiterada, quer dizer, esse molestamento se deu por apenas um ato, se esse molestamento se deu por apenas um ato, houve abolitio crimes. E se o agente estava respondendo lá, na forma do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, ele não responde mais por nenhum delito. O doutor e a doutora entendeu? Façam a análise. Olha só, nós tínhamos, antes de 1/4/2021, a tipificação a título de molestamento, lá no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Ponto. Respira. Lá, antes de 1/4/2021, não se exigia a habitualidade. Então, em questão de habitualidade, a norma posterior ela é mais benéfica. Então, se não há habitualidade antes de 1/4/2021, houve abolitio crimes. Ponto. Doutor e doutora entendeu. Segunda hipótese, o agente inicia a perseguição antes de 1/4/2021 e essa perseguição é habitual e se posterga posterior a 1/4/2021. Se essa perseguição ela se posterga posterior, né? Desculpa. Ela se posterga a 1/4/2021, nesse caso, o agente vai responder na forma do artigo 147-A, inserido pela Lei 14.132 de 2021. Respirou? Entendeu? Tranquilo. Agora, uma outra hipótese. Se o agente inicia a perseguição, essa perseguição ela é habitual, mas ela se encerra, que é o caso que nós estamos defendendo agora, essa situação envolvendo esse padre aqui em Barbacena, na região de Barbacena. Não é em Barbacena, não, senão vocês vão procurar saber quem que é o padre, estou falando de verdade, não é em Barbacena, não. Então, vamos lá. Nesse caso, a perseguição aconteceu antes de 1/4/2021. Houve habitualidade, mas essa conduta perseguiva, essa ideia de perseguição ou de stalking, ela se encerrou antes de 1/4/2021, algo se encerrou antes de 1/4/2021. Então, se ela era habitual, se houve a reiteração e se encerrou antes de 1/4/2021, o doutor e a doutora respira e compreenda que, nesse caso, o agente continuará respondendo lá na forma do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, por força do princípio da continuidade fático-normativa. Quer dizer, aquela conduta não deixou de ser típica, ela foi absorvida pelo artigo 147-A. Contudo, todavia, entretanto, exige-se a habitualidade. Como restou consubstanciada, restou verificada a habitualidade, nós temos aí a responsabilidade pela norma anterior, pela norma mais benéfica, pela norma do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Doutor e doutora, respire.
nós temos ainda alguns temas polêmicos para trabalhar nesses 5 minutinhos finais que nos restam. Afinal de contas, a minha missão é deixar a segunda-feira de vocês sempre mais feliz, sempre mais alegre. Se fosse o primeiro horário de Direito Civil, eu tenho certeza que o professor Pedro Esteves não deixaria os doutores e as doutoras com os sorrisos que estão agora na cara. Então, vamos lá. Preciso falar a respeito dos paparazzi. O crime pode ser configurado pelos jornalistas que ficam circulando pessoas famosas? Rogério Sanches Cunha esclarece. Rogério Sanches Cunha esclarece. Repito a pergunta. Em relação aos paparazzi, comumente conhecidos aí como os jornalistas das fofocas, né? Os jornalistas lá do TV Fama, pelo amor de Deus, quem assiste TV Fama. Lá, esses jornalistas aí, nem sei se existe isso mais, mas esses jornalistas que ficam circulando entre os famosos, buscando pegar ali uma foto, buscando pegar ali o Ronaldo Fenômeno e a Daniela Scarelli lá na praia fazendo amor no meio do mar. Nesse caso, esses paparazzi podem responder pelo artigo 147A? A resposta é depende. Hugo, depende por quê? Bem, depende porque se essa pessoa, e aí o direito civil, o professor Pedro Esteves pode explicar melhor que eu, a professora Amanda Zacchini pode explicar melhor que eu. Então, perguntem lá a professora Amanda Zacchini, perguntem lá ao professor Pedro Esteves, por quê? O direito de personalidade, notadamente em relação à imagem da pessoa famosa, ele goza de menos tutela do que da pessoa comum. Então, o direito à imagem, o direito à privacidade da pessoa famosa, ele tem uma tutela reduzida. É como se essa pessoa famosa, ao buscar acesso à mídia, ao expor reiteradamente a sua imagem, lá no BBB, ou lá na novela das 7 ou das 9, essa pessoa, ela abre mão de uma parcela da tutela, da proteção à sua imagem. Mas, repita-se, é apenas uma parcela. Essa abertura de mão à tutela, ela não é absoluta. Então, o delito pode ser configurado em relação ao paparazzi? Sim. Sim. Quando? Quando esse flagra não ocorra em local público. Por exemplo, lá na casa do Gustavo Lima, lá na mansão do Gustavão. Eu não sei se vocês já foram. Eu, a última vez que visitei ele lá, a casa toda murada, ela tem 2 seguranças em cada entrada e 2 seguranças ao final de cada divisão do muro da última vez que eu fui lá. Eu não sei se ele já aumentou, mas nesse caso, com a residência toda murada, aí o paparazzi ele faz o quê? Ele se disfarça de um segurança, por exemplo. Ele se disfarça de um segurança e vai lá, coloca uma escada no momento inoportuno e flagra lá o Gustavão no momento de intimidade com a sua esposa, por exemplo, na piscina do Gugu. Nesse caso, indene de dúvidas que há possibilidade, sim, do paparazzi responder ao rigor do 147A. Responder como? Desde que haja habitualidade. Não esqueça da habitualidade. Então, se esse paparazzi se disfarça de segurança uma única vez e flagra lá o Gustavão, nesse caso, na intimidade lá, por exemplo, na piscina com a sua esposa, nesse caso, não está configurado o artigo 147A, mas pode sim o Gustavão procurar o professor Hugo Viol para manejar uma ação de indenização contra esse jornalista em razão da exposição, vexatória da sua intimidade. E por se tratar aí de um delito habitual, nós constamos que, por questão doutrinária, por presunção doutrinária, esse delito não exige o quê? Esse delito não admite, tentativa. Por definição doutrinária, por se tratar de um delito habitual, esse delito não admite tentativa. Caminhando aí para o liame final da nossa aula, nós temos que tratar da causa de aumento de pena. O inciso 1º diz que a pena será aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, contra adolescente e contra idoso. Bem, nós vimos lá, e isso é justificado pela objetividade jurídica.
Veja, num caráter inicial, liberdade individual. Num caráter secundário, integridade física e integridade psicológica. No ponto GIS, que em relação à integridade psicológica, a causa de aumento de pena ela se dá sobremaneira, porque os abalos sofridos psicologicamente por criança, por adolescente ou por idoso, eles são mais avassaladores, eles são mais potencializados, eles são mais acentuados. Então, está aí o porquê dessa causa de aumento de pena da metade. Segundo, contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Iniciei nosso primeiro bloco falando que, muito embora tratar-se-á de crime bicomum, que admite homem e mulher como sujeito ativo ou como sujeito passivo, que admite homem ou mulher como autor ou como vítima, muito embora esse delito, em regra, tenha a mulher como vítima. Vide caso Ana Hickman. Muito embora acabei de mencionar que em Barbacena, ao que parece, o primeiro delito tratado pela delegacia regional aqui de Barbacena, o primeiro delito está relacionado com o que, meu doutor? Com o que, minha doutora? Com um padre sendo vítima do delito de stalking, com um padre sendo vítima do delito de perseguição. Inciso terceiro, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Entenda aqui a arma em sentido amplo. Quando o legislador quer restringir o aumento somente à arma de fogo, ele diz expressamente, ele consta expressamente. Então, aqui, se há a consumação do delito com o emprego de uma faca, por exemplo, com o emprego de um canivete, por exemplo, temos a observação em relação, temos que reconhecer a relação da causa de aumento de pena. Última observação, penúltima, na verdade, temos que entender que tratar-se-á de um delito de ação penal pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público só dá pau na máquina, o Ministério Público só bota o negócio para seguir se a vítima representar. O doutor e a doutora entendeu? Eu sei que eu estou estendendo um pouquinho esse segundo bloco, mas vamos lá, para a gente encerrar. Em relação ao emprego de arma de fogo, o agente responderá pelo porte ilegal de arma de fogo? Depende. Porque se esse agente, por exemplo, é um policial militar e tem o porte de arma, tem autorização para portar arma na forma da legislação, nesse caso, ele não responderá pelo porte ilegal de arma de fogo. Ele vai responder tão somente pelo stalking. Vamos imaginar que esse agente não tem autorização de porte de arma de fogo. Se ele não tem autorização para portar arma de fogo e já tem essa arma de fogo há um tempo, quer dizer, essa arma de fogo ela não foi adquirida para tão somente realizar a perseguição, ele tem essa arma de fogo há 3 meses, por exemplo, nesse caso, ele responderá, porque não é delito meio, são delitos autônomos, não se aplica o princípio da conjunção, ele responderá pelos 2 delitos. Falei com os doutores que trata-se aí de delito o quê? De cúmulo obrigatório, porque mencionei lá na objetividade jurídica que não se protege tão somente a liberdade individual. Então, se o doutor e a doutora tiverem uma questão objetiva, a objetividade jurídica se dá pela liberdade individual, mas em caráter secundário, tendo em vista os efeitos que a vítima pode amargar, a proteção também se dá em relação à liberdade individual e a proteção também se dá, em relação à integridade física e em relação à integridade psicológica da vítima, o que é corroborado pelo parágrafo 2º do dispositivo, que lá menciona que a pena combinada ao dispositivo deve ser necessariamente independente, ou seja, é cumulada com aquela derivada de eventual violência. Respiramos, começamos a segunda muito bem, quarta-feira a gente continua debatendo isso, e aí a gente encerra a questão de competência envolvendo o crime de tráfico de pessoas. Queridos, grande abraço, grande beijo, ótima semana para todos.